aula passada estudamos uma definição processual do currículo. Estudamos, portanto, as relações estabelecidas entre teoria e prática e que são propostas primeiramente pelo Stenhouse. Analisamos a perspectiva teórico-prática do currículo. Como Gimeno e Godson propõem esse diálogo estabelecido entre o currículo prescrito e o currículo efetivado em sala de aula. E qual o papel, portanto, de atuação do professor nessa relação? E estudamos a apresentação formal do currículo. Quais são os elementos que compõem o currículo de modelo tecnolinear? O que é colocado, portanto, para que ele se efetive? Objetivos, conteúdos, avaliação e metodologia. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula sobre currículo e escola. O nosso tema de hoje é compreendendo as instâncias de concretização do currículo. Na aula anterior, nós discutimos a respeito das questões processuais do currículo. Como é que nós interagíamos ou discutíamos a questão teórica, a organização teórica, portanto, do currículo, a formulação do currículo, que é denominado currículo prescrito, e como colocávamos isso na ação. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais justamente essa reflexão, tentando identificar essa teoria na ação do professor em sala de aula. E vamos então refletir também a respeito de como se organiza o currículo, como é a funcionalidade, portanto, das diversas esferas desse currículo e sua ação em sala de aula. Então, como a gente sempre inicia a nossa aula, vamos às nossas questões para refletir. Primeira questão, então, que eu gostaria que a gente pensasse é justamente o que é currículo prescrito. Do que se trata esse currículo prescrito? Na verdade, na aula anterior, nós falamos bastante sobre esse conceito, sobre essa ideia de currículo prescrito, mas pouco a gente entendeu sobre ele. Então, hoje a gente vai então desmistificar essa questão. Gostaria que vocês já fossem pensando sobre ela. A segunda questão que eu proponho para vocês é a seguinte: o currículo é algo distante da prática de sala de aula? Em que medida, então, esse currículo prescrito, esse currículo, portanto, formulado nas altas instâncias da educação, ou poderíamos dizer, formulado pelo Ministério da Educação e colocado à disposição dos professores, tem a ver realmente com a nossa prática de sala de aula? E, a partir daí, uma terceira questão que eu proponho para vocês é a seguinte: quais as intervenções possíveis do professor sobre o currículo? Ora, se o currículo proposto é distante ou não, de que maneira o professor resgata esse currículo prescrito e coloca e usa uma metodologia própria e coloca em sala de aula na sua prática? Então, eu gostaria que vocês pensassem nessas três questões que nós vamos discutir ao longo da aula de hoje. Se vocês observarem esse esquema organizado pelo Gimeno, existem 6 níveis, na verdade, de interação que formulam, que organizam o currículo. Numa instância maior, nós temos o chamado currículo prescrito. Nós vamos avaliar e tentar compreender esse currículo prescrito ao longo de nossa aula. Além disso, esse currículo prescrito, ele é apresentado de alguma maneira aos professores. Nós vamos entender como é que esses elementos são apresentados do currículo prescrito aos professores. De que forma nós podemos interagir e modelar esse currículo prescrito. Além disso, que interação que se faz do professor com o aluno para que se passe em sala de aula determinados elementos desse currículo. Finalmente, nós temos o chamado currículo realizado,
que temos a partir dele efeitos complexos que são explícitos ocultos em alunos e professores e que recebem inúmeras vezes influências, nós poderíamos dizer, do meio exterior. Que influências são essas? Então, do campo econômico, político, social, cultural e administrativo. Além disso, podemos também observar que é possível se fazer uma avaliação desse currículo, o chamado currículo avaliado. E se vocês observarem, finalmente, o que a gente vai ver ao longo da nossa aula é que todos esses elementos eles estão relacionados. Não há uma instância maior, um nível superior, um nível maior a ser obedecido. Mas para que tu tenhas um resultado final do próprio currículo, tu interages elementos externos, elementos escolares e a ação do professor. É por isso que vocês vão observar essas flechinhas de ida e volta, de reciprocidade. Vamos então começar com o nosso currículo prescrito. O currículo prescrito nada mais é do que esse currículo sistematizado, organizado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e proposto justamente em nível federal. Ora, desse currículo prescrito, a gente pode fazer algumas análises. A primeira análise que a gente pode tomar, a primeira noção que a gente pode ter a respeito desse currículo prescrito é que ele é um currículo que pode ser dado, deve ser dado no país inteiro. Então, o currículo é um conjunto de normas indicando o conteúdo e as orientações gerais sobre as quais deve se nortear a escolaridade obrigatória. A gente poderia dizer um pouco mais além do que isso, é o que na instância federal é proposto para que se trabalhe, portanto, no Brasil inteiro. Lembra daquela seleção, na verdade, de elementos da cultura que o currículo fazia? É justamente isso. Esse currículo prescrito já é uma seleção prévia, portanto, de elementos da cultura que o governo federal acha possível e que deve ser dado para o país inteiro de uma mesma maneira. Nós temos, portanto, duas instâncias que nós poderíamos dizer que se pensa esse currículo, que norteia esse currículo. Que instâncias são essas, então, que a gente pode observar? A primeira delas é a NLDB, que é a nova Lei de Diretrizes e Bases. E a segunda, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Essas duas instâncias, portanto, fomentam, a gente poderia dizer, alimentam e organizam o modelo curricular que nós deveríamos adotar nas nossas escolas ou que nós deveríamos adotar desde o início do ensino fundamental até o final do ensino médio. Além disso, nós vamos ter, portanto, uma outra área comum, nós poderíamos dizer, ou uma instância comum desse currículo, que nós poderíamos chamar justamente de currículo prescrito como cultura comum. Lembra quando eu comentei com vocês, agora há pouquinho mesmo, que eu dizia que esse currículo prescrito, ele servia justamente como um norte, um aparato em nível nacional? Pois justamente é isso, são elementos comuns que são colocados nesse currículo e que podem ser discutidos de sul a norte do país. E há, por causa disso, justamente uma polêmica formada sobre até onde esse currículo que é imposto pelo Ministério da Educação deve ser avaliado como positivo ou negativo, já que ele teria um caráter bastante homogêneo. Ora, ele poderia ser justamente visto como negativo à medida que há especificidades ou características que são bastante próprias das regiões sul e características que são bastante peculiares da região nordeste, vamos supor. Então, como amarrar justamente esses elementos culturais que em determinados momentos, em alguns aspectos, são tão adversos? Por outro lado, essa homogeneidade garante o quê? Que não haja diferenças tão gritantes entre o que é propiciado na região sul, entre o que deve ser visto, em termos qualitativos e quantitativos do currículo na região sul e também em outras regiões do Brasil, norte, nordeste, sudeste, seja lá qual região for.
Então, a gente poderia, portanto, com isso, ganhar, na verdade, não uma disparada, né, de currículos tão diferentes, mas, ao contrário, elementos que são justamente comuns. Além disso, nós vamos ter também o currículo prescrito e a organização do saber, que trata justamente das metodologias ou dos objetivos que devem ser alcançados nas diversas esferas dentro da escola. A gente poderia até comentar que isso tem relação também com a própria parte administrativa escolar, ou seja, em que instâncias que devem ser organizados determinados elementos dentro do currículo. Ou seja, no início de cada ano letivo, que seja bastante claro o objetivo, justamente o que deve ser alcançado lá no final do ano letivo. Então, essas metodologias que vão ser utilizadas pela instituição, a forma como vai ser trabalhado, os objetivos bastante claros, é que é essa organização, na verdade, do saber. Por outro lado, nós também temos uma outra instância de avaliação do currículo prescrito, que trata justamente do currículo e a configuração da prática. Que elementos são esses, então, da configuração da prática? Ou seja, se nós pensávamos numa metodologia que fosse trabalhada justamente o ano inteiro, né, e que fosse organizada em nível escolar, numa instância maior, nós também temos essa organização feita pelo próprio professor. Ou seja, as metodologias dentro da escola e as metodologias peculiares de cada professor dentro de sala de aula. Então, é um outro aparato que é colocado a respeito da própria prática curricular. Então, são diversas organizações ou modos de organizar a escola que são discutidos justamente aí. Então, desde o funcionamento do horário de aula, desde o funcionamento de quantas aulas devem ser dadas, qual é a carga horária, por exemplo, de cada disciplina. A gente poderia chamar isso da normatização da própria escola. Além disso, o próprio poder público, ele interfere de alguma maneira dentro desse currículo prescrito, dizendo que é possível abrir brechas em cada escola de acordo com a sua linha pedagógica, a gente poderia dizer. Então, nós vamos ter escolas que vão aproveitar dessa brecha que o currículo deixa para utilizarem métodos como, por exemplo, o próprio construtivismo. Então, há um diálogo possível dentro do próprio currículo prescrito. É isso que a gente tem que deixar bastante claro, que apesar de ele vir pronto, há espaços nele de diálogo, há espaços que tu podes colocar as características de cada escola. Não é algo, portanto, estanque, algo gelado, né? Então, além de o professor intervir, a própria instituição também pode dialogar com esse currículo prescrito. Então, vamos ver como esse currículo é apresentado aos professores. Diversas instâncias ou de diversas formas, esse currículo ele é dado aos professores para que os professores venham a utilizar ele da melhor forma possível dentro de sala de aula. Uma das formas com que a gente pode discutir, na verdade, com esse currículo prescrito ou utilizar esse currículo prescrito com um outro material de apoio são justamente os nossos livros didáticos. Ou em algumas instâncias, determinadas escolas já adotam, mais além do que o próprio livro didático, são as chamadas apostilas, que ganham a cara das instituições, na verdade, que as usam. Mas tanto os livros didáticos quanto as apostilas, na verdade, elas são norteadas ou elas têm por parâmetro último esse currículo que é prescrito pela federação. Ora, existem inúmeras discussões também a respeito do valor da utilização dos livros didáticos. Que discussões que são essas? Se o livro didático realmente é um livro que dá conta de ampliar discussões sobre elementos culturais, se utiliza uma amplitude de outros temas que possam ser temas transversais, se não utiliza, por exemplo, uma linguagem de caráter bastante reacionária, ou mesmo se o professor não pode tornar com isso a sua aula uma aula formal, estanque e sem fugir daquele livro didático.
Por exemplo, os próprios livros de história que nós vemos desde a 5ª série até a 8ª série, já existe inúmeros autores que trabalham numa outra linguagem, nós poderíamos dizer, dialogando com toda a historiografia e trazendo temas históricos passados, portanto, para a nossa realidade. Ou seja, pegando elementos do que está acontecendo na história contemporânea e dialogando com semelhanças da história antiga, vamos supor. Um exemplo disso seria a própria questão da reforma agrária, um tema bastante contemporâneo, polêmico no Brasil atual e que já foi também causa de discussão lá na Roma Antiga com os irmãos Graco. Então, esse diálogo, essas possibilidades, inúmeros livros já estão tratando. Outros livros ficam naquele velho modelo, naquela velha fórmula de apenas colocar um questionário no final, algumas ilustrações, fatos estanques e acabou. Então, dependendo do recurso do livro utilizado pelo professor, ele vai dar uma determinada aula ou outra. Então, as interferências do professor no currículo se observam também na escolha do material que ele vai utilizar, um livro ou outro livro. Além disso, os livros didáticos, de uma forma geral, eles podem funcionar justamente como um elemento facilitador das aulas do professor, porque dão conteúdo a ele, disponibilizam conteúdo variado. Por outro lado, os livros didáticos também podem ser, dependendo do livro utilizado, um limitador das suas aulas, uma vez que o professor pode ficar, nas suas aulas, restrito ao próprio livro didático, o que empobreceria por demais, sem utilizar outros recursos. Uma outra crítica que se faz aos livros didáticos, e para isso se tem um guia prático para se utilizar com esses livros didáticos, é justamente a linguagem. Às vezes a linguagem está absolutamente descolada de algumas figuras que aparecem no livro, ou conceitos são usados de uma forma errada. Então é preciso que o professor esteja a par e bem informado dos tipos de livro que estão circulando por aí, porque há um mercado editorial e o professor precisa se dar conta dos melhores e da qualidade desses livros. Além dos livros didáticos, nós temos os programas de ensino hoje, que são justamente os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, e também os referenciais nacionais de currículo para a educação infantil. Esses são os outros dois recursos utilizados pelos professores como norte para o seu trabalho durante o ano. Vamos ao intervalinho, vamos descansar um pouco e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, voltaram do intervalo? Então vamos dar continuidade ao que a gente estava trabalhando até agora. Vamos observar, portanto, agora, a partir do currículo prescrito, do currículo que foi fornecido aos professores, agora o currículo que é modelado pelos professores. Que currículo é esse ou quais são as instâncias de interferência do professor dentro do currículo prescrito ou na sua atividade, na sua ação em sala de aula, na sua ação cotidiana? Se nós lembrarmos, há e existem inúmeros fatores que, na verdade, ajudam ou mantêm ou organizam o currículo prescrito, que são fatores externos e que modificam, às vezes, o que ajuda a formular esse currículo prescrito. Elementos políticos, elementos sociais, elementos econômicos. Então, a gente já tinha olhado isso, observado isso lá no esqueminha do Gimeno. Existem também outros elementos da esfera interna da escola que modelam esse currículo prescrito também. E é exatamente isso que a gente vai observar, esse currículo, portanto, modelado pelo professor. Então, o professor torna-se, na verdade, um agente ativo de formulação, de engajamento com o currículo que lhe é prescrito. À medida em que ele
organiza um projeto, ele organiza programas, ele faz um planejamento desde o que vai ser trabalhado o ano inteiro até o que vai ser trabalhado naquela semana nas suas aulas ou naquele dia nas suas aulas. O professor ele está interferindo, na verdade, no currículo. Então, ele deixa de ser alguém que simplesmente recebe alguma coisa pronta e ele passa a ser um sujeito atuante, um sujeito ativo dentro desse currículo. O que ele é capaz de formular, o que ele é capaz de acrescentar a esse currículo que lhe é proposto? Ora, quando ele faz um planejamento anual na sua instituição dos conteúdos que devem ser trabalhados ao longo do ano, ele está justamente dialogando com esse currículo que lhe é prescrito. De uma outra maneira, quando ele seleciona um determinado livro didático em detrimento de outro livro didático, ele também está selecionando ou observando de que maneira ele vai dialogar melhor com o currículo que lhe é proposto, dando conta, portanto, dos conteúdos que são já pré-selecionados dentro de determinado livro didático. Da mesma forma, existe também turmas específicas, alunos específicos, e o professor precisa justamente lidar com essa pluralidade cotidianamente. É por isso que ele faz, para cada turma, para cada aula, um planejamento. Na verdade, o professor é capaz de utilizar mecanismos de tradução do seu currículo. De que forma que ele faz essa tradução? É utilizando cotidianamente métodos de conversação com alunos que são, e com classes que são bastante diferentes umas das outras. Às vezes, dependendo do grau de dificuldade de determinado conteúdo ou do acompanhamento de determinada turma sobre aquele conteúdo, é preciso que o professor lance mão de inúmeros recursos, de inúmeras fórmulas, para que o aluno, então, chegue lá no final e compreenda justamente, passe por um processo educativo e compreenda o que o professor tentou trabalhar naquela sala ou naquele determinado momento. Então, há sim um planejamento e um método bastante específico de cada professor. Para isso, depende daquela formação que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Então, o professor tem que também lançar a mão, buscar lá na sua formação elementos para colocar ali dentro daquela sua prática. Então, desde crianças que ele vai lidar no início das séries iniciais, lá no ensino fundamental, até o ensino médio. Quer dizer, diferentes diálogos, diferentes saberes, diferentes recursos ele vai ter que utilizar. Há, portanto, uma elaboração coletiva e a existência de práticas democráticas para que se organize o currículo. Isso é feito geralmente no início do ano letivo, há uma discussão, portanto, dentro do corpo docente, de que conteúdos vão ser privilegiados, como é que eles vão ser trabalhados, como é que vai ser organizado um programa dentro da escola, dentro de uma linha pedagógica da escola, é que vai ser organizado e trabalhado esse currículo. Vamos ver então o currículo em ação. Então, é na prática de sala de aula que o currículo vai definitivamente se efetivar. É na relação que se estabelece entre professor e aluno, no cotidiano, ali no embate entre um e outro, que vai se testando a melhor forma de trabalhar determinados conteúdos. Não há uma fórmula única, uma fórmula estanque. Às vezes, tu preparou determinada aula sobre um tema X para trabalhar com a turma A. Foi lá, deu determinado conteúdo, foi ótimo os métodos e os recursos que tu usaste. Do outro lado, tu vai trabalhar o mesmo conteúdo com a turma B e vai sair absolutamente diferente. Os recursos que tu usou não podem ser os mesmos recursos que tu vai usar com a turma B. O que aconteceu ali? É preciso que o professor também saiba, portanto, se ajustar das formas diversas que ele vai passar determinado conteúdo para os seus alunos. Então, esse currículo em ação é esse diálogo das melhores maneiras de trabalhar com as peculiaridades de cada turma, de cada instituição, às vezes também de cada aluno. Se tem um aluno lá no fundinho da sala, às vezes totalmente absorto nos seus pensamentos, como é que a gente vai resgatar aquele aluno, como é que a gente vai buscar aquele aluno para o ambiente de sala de aula? Então,
essas formas, né, que tu vais dialogar com os alunos e trazer o conteúdo de maneiras diferentes para a aula é a ação do professor cotidianamente. Justamente por isso é que na aula a gente observa inúmeras transformações e múltiplas determinações. Então, o professor vai lançar mão de infinitos recursos para que a aula se torne interessante, agradável, instrutiva e interativa, principalmente com os alunos. Vamos ver, então, o currículo realizado. É por causa disso que nós vamos observar inúmeros efeitos e inúmeras consequências da prática educativa, que vão desde as relações afetivas, as nossas lembranças maiores a respeito do que aconteceu na nossa infância, na nossa relação com o professor, até efeitos de caráter cognitivo, por exemplo, de caráter e de aspecto social. Então, são múltiplos as formas com que a gente pode observar a realização desse currículo. Além disso, nós podemos também ver a realização desse currículo justamente quando a gente faz uma sondagem final do que foi acrescido em termos de conteúdo. É como se nós fizéssemos, na verdade, uma avaliação, ou o que o aluno deveria nos dar como retorno do que ele pôde ser capaz de compreender. E observamos também a possibilidade de avaliar o rendimento escolar de determinado aluno. No final, quando nós pensamos a escola já adultos, o que a gente mais lembra? Não apenas os conteúdos adquiridos, os saberes adquiridos no tempo inteiro que nós estudamos, mas nós lembramos também dos momentos que nós dividimos inúmeros prazeres com os nossos colegas, inúmeras relações de afetividade com a nossa professora, passeios que nós fizemos. Então, é um conjunto de coisas que nos levam, na verdade, a lembrar a respeito do que nós praticamos no cotidiano de sala de aula. Além, então, dos conteúdos que nós acrescentamos, nós também podemos observar os efeitos do currículo e que, na verdade, extrapolam o próprio ambiente escolar e vão para outras instâncias. A sociedade, a família, o lugar de diálogo com os colegas, a sociabilidade de uma forma geral. Fora a avaliação que nós podemos aplicar diretamente no quanto os nossos alunos evidenciaram, acrescentaram ou entenderam dos conteúdos propostos, podemos fazer uma autoavaliação. Ou seja, no final, ao término de cada bloco, de cada semestre, de cada ano, o professor frequentemente faz uma análise de como se estabeleceu a sua relação com os alunos e de que forma o currículo foi melhor aproveitado, melhor aplicado, melhor trabalhado. Isso é possível se fazer para que se possa justamente no próximo ano ou no próximo semestre retomar algumas diretrizes, abandonar outras e etc. Então nós vamos ver agora de que maneira o currículo é avaliado. Nós já estabelecemos uma relação justamente de que é preciso reavaliar ou observar sempre a forma como o currículo está sendo aplicado em sala de aula e como é que a gente pode dialogar e melhorar esse currículo. É justamente a partir da avaliação que é possível se estabelecer esse contato ou observar que objetivos estão sendo alcançados ou não com aquele determinado currículo ou com a metodologia que nós estamos utilizando em sala de aula. Então, a gente pode observar o quê? Que é preciso fazer uma avaliação, em primeiro lugar, do aluno. A avaliação que seja, no caso, bimestral ou que seja semestral, para ver qual é a relação do aluno com aquele determinado currículo. Além disso, não só uma avaliação de caráter final, mas uma avaliação da aprendizagem como um todo. Então, não adianta utilizar o currículo apenas como um mecanismo da educação, sem que se observe esse processo. Então, ver o que cada aluno foi capaz, na verdade, de assimilar e o quanto cada aluno cresceu naquele bimestre, naquele ano. Para isso, foram criados os Sistemas Nacionais de Avaliação a partir da década de 1980. Então, um recurso em nível federal
para observar como anda justamente a organização do currículo. Essa avaliação é feita de 4ª a 8ª séries do ensino fundamental. Além disso, então, esse é um complemento, portanto, à avaliação que nós, professores, fazemos com os alunos, a nossa autoavaliação, a avaliação do corpo docente e numa esfera maior do governo federal, então, esse Sistema Nacional de Avaliação. Vamos ver, então, autonomia e constrangimentos em relação ao currículo. Uma das grandes discussões que se estabelece em relação ao currículo e ao quanto os professores têm autonomia ou não em relação ao currículo, está justamente na interferência que o professor pode dar no currículo. Nós observamos ao longo, então, da nossa aula de hoje, que é possível, sim, o professor fazer interferências. De que maneira? Na forma com que o professor modela, no currículo modelado pelo professor, nas discussões que ele faz de planejamento no início do ano, nas discussões que ele faz de planejamento para a semana, no embate com os alunos em sala de aula, portanto, no currículo em ação. Então, nessas maneiras todas, o professor interfere, sim, no currículo. É óbvio que há esse currículo prescrito sempre por trás, é como se fosse um cenário. É preciso ao professor, dar ao professor, então, recursos para que ele chegue nos objetivos que são propostos por esse currículo. A gente não pode esquecer que justamente por aquelas peculiaridades que eu comentei lá no início da nossa aula, regionais de cada um dos lugares da federação, é preciso sim que a gente de alguma maneira saiba melhor trabalhar com uma linguagem que é mais adequada para a nossa localidade. Então, com certeza, nós poderemos dizer que o professor, de alguma maneira, interfere. Então, há uma relação, se nós observarmos naquele esqueminha do Gimeno, há uma relação, sim, do currículo prescrito com o currículo que é proposto ao professor, com o currículo que é modelado por ele, com o currículo que é acionado pelo professor. Tudo isso tem esferas de relação. Nós não podemos dissociar, na verdade, uma coisa de outra. É como vocês têm justamente ali na apostila de vocês, o exemplo da casa, né? Então, nos é dado a estrutura da casa, os alicerces da casa, e cabe a gente, cabe ao professor, colocar as suas características próprias dentro dessa casa. Então, como ele vai organizar cada peça da casa, como ele vai colocar cada enfeite dentro da sua casa, né? É muito próprio e muito característico de cada um. Quando nós compramos um apartamento, ele pode ser absolutamente igual ao apartamento do vizinho, né? Mas a gente, quando abre a porta, se surpreende com as diferenças que nós somos dando, nos móveis que nós somos colocando, na disposição de cada coisa. É exatamente isso, nós não podemos fugir de uma estrutura, mas nós podemos modificar de acordo com as nossas necessidades alguns elementos da estrutura do currículo. Então, vamos retomar algumas questões para o nosso para refletir. Você compreendeu o que vem a ser o currículo prescrito? A partir do que a gente questionou, avaliou e discutiu nessa aula sobre o currículo prescrito, ficou uma noção a respeito dele? Quais são as noções que a gente tomou? E se a gente entendeu, portanto, o que é esse currículo prescrito, de que forma a gente pode vir a dialogar? Então, essa segunda questão que eu proponho para vocês. Qual a relação que você estabelece agora entre o currículo e o professor em sala de aula? Em que instância o professor se utiliza desse currículo prescrito e modifica ou não esse currículo prescrito? E, finalmente, a terceira questão, mudou sua visão sobre essa relação, sobre a relação do professor com o currículo? Há interferências? Não há interferências? É esse o questionamento que eu queria deixar para vocês. Vamos então às nossas dicas de estudo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha novamente no quadro proposto, no esquema proposto por Gimeno. E, além disso, fizessem uma leitura do referencial bibliográfico proposto na apostila, estabelecendo, então, as conexões ou as considerações com o esquema proposto no início da aula. A bibliografia que vocês têm é justamente as discussões feitas pelo próprio Gimeno.
é o livro dele, para que vocês façam essa relação do livro dele com o esquema que ele propõe. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Na aula de hoje analisamos o que vem a ser o currículo prescrito. Considerações a respeito do currículo prescrito, o que vem a ser justamente esse currículo, como norteia a nossa prática de sala de aula cotidiana a partir do que o Ministério da Educação nos propõe como currículo. Estudamos o currículo em seu processo de realização e avaliação. Como o currículo pode ser realizado e efetivado em sala de aula a partir dos planejamentos que os professores podem fazer anualmente ou semanalmente. O diálogo que se estabelece entre professor e currículo prescrito. Até a próxima aula!